Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Alessandro. E eu gostaria de falar sobre esse domingo tão especial para nós, tão especial para todo cristão, todo fiel cristão, que é o Domingo de Ramos, onde a liturgia vai nos... Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Alessandro. E eu gostaria de falar sobre esse domingo tão especial para nós, tão especial para todo cristão, todo fiel cristão, que é o Domingo de Ramos, onde a liturgia vai nos mostrar algo que nos faz refletir profundamente. A palavra de Deus nos leva a estar totalmente em comunhão com a igreja no mundo inteiro nessa semana. Independente de estarmos atravessando essa crise, esse deserto, esse momento de dificuldades devido a essa pandemia, mas eu queria dirigir uma palavra a você nesse início da Semana Maior, esse início da Semana Santa, com e sobre o Senhor, sobre o Domingo de Ramos, onde nós veremos a entrada de Jesus em Jerusalém, com a famosa procissão de ramos, nesse clima de alegria, com gesto de fé, com gesto de compromisso. Sabemos que, devido à pandemia, não haverão procissões, mas nós estaremos em nossas casas acompanhando via os meios de comunicação, televisão, rádio, internet, este momento tão importante que é o início da Semana Santa, com a leitura da paixão do Senhor, relembrando o caminho do sofrimento e da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode ver que são dois momentos distintos da vida de Jesus. O triunfo, quando ele entra em Jerusalém com clima de louvor, de gritos de alegria, hosana, hosana ao filho de Davi, mas também o momento de humilhação, de carregar a cruz, a leitura da paixão do Senhor, do sofrimento, da dor de Jesus. Jesus se apresenta em Jerusalém propondo a paz e o que ele recebe? A violência, a dor, a cruz. Quando a gente vê lá no profeta Isaías, no Antigo Testamento, parece um profeta anônimo, chamado por Deus a testemunhar no meio das nações aquilo que será motivo para a vitória. A palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta Isaías confiou em Deus e concretizou com teimosa fidelidade os projetos de Deus. Ele não titubeou na fé. Os primeiros cristãos, eles viram neste servo sofredor, apresentado por Isaías, a figura do próprio Jesus, porque ele é a palavra de Deus feito carne, é a palavra de Deus que assume a nossa humanidade e que oferece a sua própria vida para trazer a salvação à humanidade, aos seres humanos. São Paulo, se a gente vê lá no Novo Testamento, no livro aos Filipenses, ele disse que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Cristo é o exemplo de toda criatura. Enquanto ele faz essa análise que a desobediência lá dos nossos pais no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, a desobediência de Adão trouxe ao mundo, permitiu que entrasse no mundo o fracasso e a morte. A obediência de Cristo ao Pai trouxe a exaltação, trouxe a vida, obediente até a morte e a morte de cruz. E é isso que traz a vida. Adão foi desobediente e trouxe o pecado. Jesus é obediente até a morte, morte de cruz, e traz a vida. E é isso que revela totalmente a nós, seres humanos, o ser e o amor do Pai por nós.
esse caminho que Jesus toma, ele não leva ao fracasso, não. A cruz, para as pessoas, o sofrimento, a dor, pode parecer fracasso, frustração, tristeza, mas para os cristãos foi pela cruz que veio a glória, foi pela dor e o sofrimento da paixão que podemos ter acesso à ressurreição, à vida plena. E é esse mesmo caminho de vida que a palavra de Deus propõe nesse domingo, o domingo de Ramos. Nessa grande leitura do Evangelho que nós vamos ouvir nesse domingo de Ramos, convida a cada um de nós a contemplar a paixão e a morte de Jesus, segundo o evangelista São Mateus. Se a gente observar, o texto vai nos introduzindo num clima espiritual da Semana Santa. Não é apenas o relato dos fatos, dos acontecimentos com Jesus, mas é o anúncio de um mundo novo, um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo de amor. Jesus passou pelos caminhos da Palestina, da Terra Santa, fazendo bem e anunciando um mundo novo, um mundo de uma vida nova, um mundo de liberdade, de paz, de justiça, de amor para todas as pessoas. Jesus ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores. Ele lembrava sempre, Deus não quer a morte do pecador, pelo contrário, Ele quer que o pecador se converta e viva. Jesus ensinou que os leprosos, que os paralíticos, os cegos, não deviam ser marginalizados como eles eram, ser colocados de lado, ser jogados para lá, pois eles não eram amaldiçoados por Deus. Ele ensinou que eram os pobres, os excluídos, os preferidos de Deus, preferidos, ou seja, colocado em primeiro lugar. Deus não faz acepção de pessoas, não, mas Deus vai ao encontro daqueles que precisam mais em primeiro lugar. E esses eram os preferidos de Deus. E aqueles que tinham um coração mais disponível, mais aberto para acolher esse reino de Deus, para acolher essa vida que Deus estava propondo para a humanidade. E avisou aqueles que se sentiam poderosos demais, aqueles que eram os instalados, cheios de autossuficiência, cheios de egoísmo, de orgulho. O fechamento dessas pessoas orgulhosas, dessas pessoas autossuficientes, dessas pessoas que se sentem donas e poderosas, que acham que têm poder sobre a vida dos outros, poder acima de tudo. Ele avisa que esse fechamento dessas pessoas só podia conduzir à morte. Então esse projeto libertador de Jesus entrou em choque, claro, com aquela atmosfera de egoísmo, com aquela atmosfera de opressão que estava dominando o mundo. As autoridades políticas e religiosas do tempo de Jesus, eles sentiram-se incomodados com o que Jesus denunciava. Eles não estavam dispostos a renunciar àqueles mecanismos que lhes asseguravam poder, influência, domínio, privilégios. Eles não estavam dispostos a arriscar, a desinstalar-se e principalmente a aceitar a conversão proposta por Jesus. E é justamente por isso que eles vão prender Jesus. É justamente porque eles não aceitam a proposta de Jesus que eles condenam o Senhor, que eles pregam Jesus numa cruz, martirizam Jesus. A morte de Jesus é, na verdade, a consequência do anúncio desse reino, onde há justiça, onde há paz, onde há amor. E é esse anúncio, que provocou tensões, que provocou resistência entre aquelas pessoas que se sentiam poderosas demais, que achavam que tinham poder demais, que podiam mandar e desmandar, que podiam fazer das pessoas o que eles bem entendessem. A morte de Jesus
é o ponto mais alto de sua vida. É a afirmação mais radical de tudo aquilo que ele pregou. É o dom total. E esse dom ele entrega ao Pai por nós em nosso lugar. A gente pode aprofundar alguns dados que são exclusivos, se a gente prestar bem atenção entre os 4 evangelistas. São Mateus, ele traz a paixão de Jesus de uma forma com alguns pontos que são exclusivos. Ele relaciona os fatos da paixão como se fosse o cumprimento das Sagradas Escrituras. Mateus escreve para os cristãos que estavam vindo, se convertendo do judaísmo. Eram pessoas que tinham a cabeça na religião judaica. Então, por isso, ele quer demonstrar que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que foi anunciado pelos profetas, que Jesus é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Lá no Getsêmani, Jesus condena a violência contra o servo do sacerdote. Jesus não aceita violência. Quando Pedro decepa a orelha de Malco, Jesus não aceita aquilo. O caminho do Pai, ele passa pelo amor e pelo dom da vida. Então não é com violência, é com amor. Se o mundo não for capaz de compreender o amor, o mundo não merece Deus. Foi essa lição que ele nos mostrou. Por isso, nós, os discípulos de Jesus, nunca podemos recorrer à violência. Lutar pela justiça, sim. Desejar a justiça, promover a justiça, mas sem violência. Só no Evangelho segundo Mateus, a gente pode perceber que aparece o relato da morte de Judas. O episódio, aí como a gente lê no Evangelho segundo Mateus, da paixão de Jesus, deixa clara a falsidade do processo e a inocência de Jesus. Fizeram algo às escondidas, fizeram algo tramando a morte, tramando a dor e o sofrimento. Usaram de falsidade, usaram de mentira, usaram de injustiça, usaram de calúnia, fizeram tudo às escondidas, tudo. E Judas participou disso tudo. Judas que estava ali, junto com Jesus. Isso deixa claro para a gente onde a falsidade leva: à morte. Onde a injustiça leva à morte. Mateus, o evangelista São Mateus, ele sublinha o desespero e o arrependimento de Judas, que se enforca, porque viu que ele estava completamente errado e se condenou, tirando sua própria vida. E deixa claro a inocência de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, só São Mateus fala do sonho da mulher de Pilatos e que Pilatos lava as suas mãos. A mulher de Pilatos, como nós vimos no Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho da Paixão, ela diz que para Pilatos ter cuidado com o que ele estava fazendo, porque ela tinha sofrido muito em sonhos com aquele homem. E Pilatos, sem ter o que fazer, faz esse gesto de lavar suas mãos diante do sangue daquele que ele via que era inocente, mas que o povo exigia a morte. Então, quer deixar claro que os pagãos, a mulher de Pilatos, adoravam outros deuses, e esses eram chamados de pagãos. Eles reconheciam a inocência de Jesus e o próprio povo de Jesus, os próprios judeus, os próprios israelitas, os descendentes dos hebreus, rejeitaram Jesus, desejaram a morte de Jesus. Por quê? Porque Jesus falava a verdade, porque Jesus anunciava um reino de amor, de justiça e de paz, e eles queriam ficar no egoísmo, na autossuficiência, donos do saber, dono da verdade, no autoritarismo,
naquilo que eles acreditavam ser o certo, porque era a forma deles controlar o próprio povo. Mas isso tudo Jesus rejeitava. Caríssimos irmãos e irmãs, só Mateus ele descreve os fatos que acompanharam a morte de Jesus. E a gente vê bem claro aí. O véu do templo rasgou-se em duas partes. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos, e muitos dos corpos que tinham morrido saíram do sepulcro, entraram na cidade e apareceram a muitos. Para Mateus, são sinais de que Deus está ali como Salvador, como libertador de seu povo, apesar de ser aparente o fracasso de Jesus, a morte de Jesus. Finalmente, São Mateus, ele narra o episódio da guarda do sepulcro, aqueles guardas que estavam lá no sepulcro. Para os cristãos, o sepulcro vazio era a evidência de que Jesus tinha ressuscitado. Mas nós sabemos que, mais do que o sepulcro vazio, a evidência da ressurreição são as aparições. E São João traz isso muito claro. Jesus que aparece aos discípulos, Jesus que aparece a Madalena, Jesus que aparece aos discípulos de Emaús, Jesus que aparece a Tomé, Jesus que aparece aos discípulos no Mar da Galileia, Jesus que come com eles para dizer que não era fantasma, era ele, o corpo glorioso, o corpo ressuscitado. Nós, nesse domingo, nós não poderemos ir nas procissões, não poderemos estar por causa desse vírus, dessa pandemia que está acontecendo, mas nós colocaremos ramos verdes. Ramos verdes nas nossas portas, ramos verdes nos nossos portões, ramos verdes que colocaremos para recordar a saudação e acolhida do povo a Jesus, que ao entrar em Jerusalém, os filhos dos hebreus gritaram: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Nós também queremos saudar essa vida que ele trouxe. Por isso colocamos os ramos nas nossas portas, colocamos os ramos em nossos portões e vamos anunciar que ele trouxe a vida e a misericórdia, que encontramos em seu bondoso coração a misericórdia que nos salva, a misericórdia que nos sustenta, a vida ressuscitada que ele traz para nós. Nesse tempo de Quaresma, nesse tempo agora de Semana Santa, quando nós iniciamos a Semana Maior, a Semana Santa com o Domingo de Ramos, vamos lembrar de que ele nos trouxe a vida, que ele nos trouxe a esperança e que nós cristãos somos homens e mulheres da esperança. Por isso, verde, nunca vamos perder a esperança, porque ele caminha conosco, ele vai à nossa frente. Hosana ao filho de Davi, hosana a Jesus, nosso Deus e Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estaremos em comunhão. Eu aqui, você também na sua casa, nós estaremos em comunhão de oração. Estaremos vivendo os mistérios da Semana Santa, dia a dia. O Santo Padre, o Papa Francisco, nos convida a fazer essa experiência de estar em casa e rezar em casa, acompanhar pelos meios de comunicação a liturgia na igreja. Porque nós somos igreja, a igreja doméstica. Nós somos o povo de Deus. Por isso, rezemos confiante. Estejamos unidos nesta mesma fé. Embora não reunidos, não estaremos nas procissões, na própria igreja, evitando as aglomerações, como nos pede o Ministério da Saúde e as autoridades sanitárias. Mas estaremos unidos pelo vínculo do coração, pelo vínculo da oração
em comunhão com o coração misericordioso de nosso Deus. A você, minha bênção, que Deus possa abençoar, que a Virgem Senhora das Dores, aquela mãe dolorosa e generosa, ela possa nos acolher no seu colo, nos suavizar a nossa dor em nossa caminhada e possa nos apontar a salvação que é seu Filho Jesus. Um grande abraço, Deus vos abençoe.